Bom, a gente vive em tempos em que tudo é entendido como racismo, né? A gente já viu as pessoas falarem que não gostam de negros, mas geralmente sempre associado a uma pessoa branca. Mas um negro que não gosta de negro, não gosta de ser chamado de negro, sendo negro. É mais uma das histórias de Antônio Mariano, que conta sobre Augusto Santa Cruz. Augusto Santa Cruz, mesmo sendo um homem que fazia parte do cangaço e de muitas lutas, era muito respeitador, até com seus maiores inimigos, os quais ele mais detestava. Mas o respeito pela pessoa que eram os seus inimigos prevalecia. Augusto Santa Cruz tinha um respeito muito grande pelos prisioneiros. E ele tratava o Pedro Bezerra da Silveira Leal com toda cordialidade. Não tinha essa de desrespeitar. Conta-se até fatos, por exemplo, que alguns daqueles, vamos chamar, não é bem cangaceiros, vamos chamar de cangaceiros, né, para um entendimento melhor, que aqueles mais atrevidos, às vezes sacava do punhal, e houve uma vez um caso dessa natureza, que o cara aproximou-se com o punhal do coronel Pedro, e disse: doutor Augusto, quando é que nós vamos sangrar o nosso porco? E Augusto, então, seriamente repreendeu o cara, né? E disse que Pedro Bezerra era digno de ser tratado com toda atenção, com todo respeito e com todo carinho. Não temendo a bravura de alguma pessoa, para Augusto as suas palavras eram mais fortes, e mesmo alguém de tamanha força não lhe causava medo. Era quando ele era promotor, ele foi antes promotor de justiça, foi promotor, e Augusto Santa Cruz estava atendendo pessoas lá em Monteiro, e havia na época um cara que se considerava o máximo por ser perseguidor do Lampião, o tenente Higino Bellarmino. Higino Bellarmino era um homem de cor morena e tinha vergonha de ser moreno, ele tinha preconceito de ser moreno. O estilo da época, coisa da época, e ele tinha vergonha. Então, ninguém dissesse na presença dele que ele era negro. Porque se dissesse que era negro, ele no mínimo surrava, matava, prendia, que ele era tenente da polícia, e se pabulava de ser um dos maiores perseguidores de Lampião. Dizia a todo mundo que o sonho dele era encontrar Lampião frente a frente para enfrentá-lo, se fosse possível, no fuzil, no punhal, de qualquer forma. Certa vez Augusto Santa Cruz estava atendendo um pessoal e o tenente Higino Bellarmino passou por Monteiro, fez algumas arruaças por lá, segundo dizem, e Higino Bellarmino foi chamado por doutor Augusto para atender ao chamado do doutor Augusto. Os ouvintes me perdoem, não sei se nesse momento eu estou confundindo Monteiro com Afogado da Ingazeira. Posso estar, tá? Porque a memória às vezes me confunde um pouquinho. Mas ele estava atendendo as pessoas quando de repente o tenente Higino Bellarmino entra. E sem nenhum respeito diz: doutor Augusto, o senhor mandou me chamar. Aí a sala cheia de gente para ser atendida. Ele disse: mandei lhe chamar, sim. Mas não levantou os olhos, estava escrevendo, continuou escrevendo. E o tenente ficou, arrogante como era, olhando para o doutor Augusto na presença de todo mundo, disse: então, se o senhor me mandou me chamar, me atenda logo, que eu não posso ficar aqui esperando a sua vontade, não. E o doutor Augusto não deu a mínima importância ao tenente, continuou escrevendo, ele estava atendendo a outra pessoa. E o tenente tornou a dizer: doutor Augusto, o senhor não pode me deixar aqui esperando. Augusto Santa Cruz parou de escrever, olhou para o tenente Higino e disse: tenente, um negro a mais, um negro a menos na minha vida, como amigo ou como inimigo, para mim não faz nenhuma importância. Você imagina, sujeito que era preconceituoso, que prendia qualquer pessoa que o taxasse de negro por conta do preconceito, né? Ele agora, na presença de todo mundo, ter dito que um negro a mais, a menos, na vida, não fazia nenhuma importância.
O tenente só fez inchar, mas não teve coragem de enfrentar o doutor Augusto. Simplesmente deu as costas, bateu a porta e se retirou. E o povo cobriu na vaia. O povo, como sempre, aproveita a oportunidade. Então, esse fato, para ver a que ponto chegava a coragem, o destemor que Augusto Santa Cruz era possuidor. Mas era um homem de fino trato. Augusto Santa Cruz, né? Estamos bem pertinho aqui da rua em homenagem a o chamado hoje de Cangaceiro Doutor. Quer mais peso na sua construção? Procure a Lajex.